Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos começar um novo assunto aqui a ser tratado dentro da vontade divina, que é a libertação. Existe aí um ocultismo, né? Um ocultismo sutil disfarçado de desenvolvimento pessoal, né? Que está acontecendo no mundo. O humanismo, né? Com muitas correntes filosóficas que estão abraçando plenamente todas as pessoas, de dentro e fora da Igreja Católica, padres que já estão vivendo plenamente nessa, né? Junto, misturando o Evangelho de Jesus junto com esse ocultismo. Então tá muito misturado e então a gente precisa plenamente, né, nos armar, nos libertar, né, claramente dessa corrente espiritualista, ecumênica, entre aspas, que está no meio de nós, rondando a cada um de nós. E para começar, vamos ler uma passagem da Bíblia, Pedro 2:2, que ele disse: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Essa matéria eu retirei, né, de um vídeo de uma pessoa que tem mais experiência sobre o assunto e vou trazer a experiência que ela teve, que essa pessoa teve e, né, e entender o que nós também já sabemos, que é Jesus o único, né, que é a verdade, o caminho e a vida. E então todos temos que chegar nesse ponto, né, cada vez mais de deixar tudo de lado para vir para Cristo. E no livro do céu, né, Jesus fala claramente que o mal, né, ele está escondido, tá? Em forma de bem. O mal está escondido em forma de bem. Então, nós temos que entender que há um ocultismo. O demônio se esconde por trás de coisas boas, de coisas que parecem trazer curas, trazer benefícios. Então, é muito sério o que o demônio é capaz de fazer. Ele não tem chifres, ele não aparece, né, como um dragão, ele não aparece feio para você. Ele se disfarça, né, por trás de coisas que parecem ser muito, muito boas. Super, né, justificadoras de situações que trazem para você um benefício, que trazem para você uma consciência mais tranquila, para você seguir com a sua vida, achando que você está no caminho certo. Cuidado, cuidado. Então, ela vai falar bastante coisas e eu vou acompanhar o raciocínio dela. Então, eu vou ler um trecho do livro do céu para começar aqui,
para vocês se situarem assim do que Jesus já tem, né, a dizer sobre isso. E é muito importante continuarmos, né, bem auxiliados pela ação da graça de Deus, unidos ao livro do céu e às sagradas escrituras, para nos orientar, para que sejamos totalmente conectados sempre mais com a verdade única de Jesus, a única que nos faz realmente cheios da verdade do Espírito Santo. E no volume 2,6, dia 19 de março de 1899, Luísa escreve: Esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio, que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: Filha, não temas, não sou o demônio. E além disso, se ele fala de virtudes, é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Nem tem poder de infundi-la na alma, senão somente de falar dela. E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante, e no mesmo ato em que a alma faz esse pouco de bem, a alma está desenganada e agitada. Só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade e com perseverança. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, sua busca são sempre os vícios. Por isso, não tema, fique tranquila. Aí tem outra coisa que ele fala aqui. Ela escreveu, quanto bem fez a minha alma este falar de Jesus, compreendi que devo entrar em meu nada e conhecer quem sou eu, mas não devo deter-me ali, senão que em seguida, depois de ter me conhecido a mim mesma, devo voar ao mar imenso de Deus e aí deter-me a tomar todas as graças que se necessitam para minha alma. De outra maneira, a natureza fica debilitada e o demônio buscará meios para lançar-me na desconfiança. Aí Luísa também fala outra vez em volume 343. Esta manhã estava cheia de medo, acreditava que tudo era fantasia, ou seja, demônio que queria me iludir. Então tudo o que via o desprezava e me desagradava. Via o confessor que punha a intenção de que Jesus me renovasse as dores da crucificação, e eu tentava resistir. O bendito Jesus no princípio me tolerava, mas como o confessor renovava a intenção, então Jesus me disse: Minha filha, parece que desta vez faltaremos à obediência. Não sabes tu que a obediência deve selar a alma e que a obediência deve fazer a alma como suave cera, de modo que o confessor possa dar-lhe a forma que queira? Assim, não levando em conta as minhas resistências, me participou as dores da crucificação, e eu, não podendo resistir mais a tudo isso, porque não queria, pelo temor de que não fosse Jesus, tive que sucumbir sob o peso das dores. Seja sempre bendito e tudo seja para glorificá-lo e em tudo e para sempre. Aí Jesus fala assim: o demônio faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio, com suas obras perversas. E se este desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído os meus nascimentos nas almas. Aí ele vai falar aqui: Minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz como se a cada instante começasses a sofrer, porque quem se deixa dominar pela cruz destrói na alma 3 reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros 3 reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Então vamos lá, vamos começar a falar a conversa que a moça, começou a falar sobre o ocultismo disfarçado em desenvolvimento pessoal.
Deixa eu ver por onde que eu começo aqui a conversa. Ela disse que passou por uma cura milagrosa num evento de desenvolvimento pessoal. Era um evento espiritualista do New Age, Nova Era. E existe uma crença de que existe uma força espiritual substancial, que é o espírito que causa a matéria, ou seja, tudo que a gente vê, tudo no visível, tem uma origem no invisível. Mas é que fé a gente tem, falando de que Deus não tem essa divindade, ela não quer dizer assim, nessa filosofia, não é Deus, não é a fé que a gente tem em Deus, né? A fé que nós conhecemos de Cristo, mas é uma fé que as pessoas estão tendo, né? De lei da atração, sabe? Todo esse espiritualismo que ela tá querendo dizer, tá? Então eu vou tentar entender o que ela tá falando e vou tentar explicar, tá bom? Então, um espírito que causa matéria e que tudo que a gente vê que tá no visível tem uma origem no invisível. Ah, mas é que fé a gente está falando? Mas que fé que a gente está falando? De que Deus é esse, não tem Deus. Qualquer divindade vai ser bem-vinda nessa filosofia, tá? Então, todas as divindades são bem-vindas nessa filosofia. Então, é a do anticristo, né? É a filosofia do anticristo, né? Da besta. Ela foi nesse evento espiritualista e lá eu ouvi falar de curas extraordinárias. Lá eu ouvi falar que a sua mente tem o poder de modificar o seu corpo. Lá eu ouvi falar sobre epigenética, por exemplo. Eu ouvi falar sobre neurociência e muitas outras coisas muito científicas. E lá eu também ouvi falar que tinha uma força criadora e amorosa que queria muito me alinhar a ela e que quando eu estivesse conectada com ela, eu me tornaria uma só com ela. E muitas outras coisas foram ditas nesse evento. Mas é a maldita vontade, né? O reino do demônio, o reino da besta, que se veste como um ser de luz que vem ser essa causa da matéria. E ele aceita todo tipo de divindade, porque ele não pode negar as outras coisas que ele já criou, né? Então ele imita Deus e é o reino da maldita vontade. E esse reino da maldita vontade, ela vai justamente girar em torno do eu da pessoa, do desenvolvimento pessoal, o eu, enquanto a divina vontade é o contrário. A divina vontade, ela rejeita o eu da pessoa. O eu da pessoa já vem doente desde o pecado original. E Deus quer que a pessoa se esvazie dessa doença, do pecado original, das suas tendências de querer alguma coisa, ser algo, para ele poder encher dele mesmo e a pessoa ser feliz com esse preenchimento de Deus na alma. Já esse demônio, o mal, o espiritualismo que ele está trazendo, o anticristo, a besta, está trazendo uma religião, né, ocultista, que aceita todo tipo de divindade, de toda manifestação filosófica que possa incluir inclusive a ciência, né? Ele tem o apoio da ciência para provar tudo que ele traz. E aí ele tem essa função de desenvolver o eu da pessoa. Então, o demônio nunca vai trazer a proposta do jeito como Jesus traz, né? De aniquilação e fazer uma autoviolência para não pecar. O demônio traz, na verdade, um glamour, um triunfalismo humano, que faz a pessoa se amar, se adorar, né? De querer usar as forças cósmicas que ele inventa, ou qualquer energia cósmica que existe no planeta para conseguir as coisas que ela deseja, curas aqui na Terra, desenvolvimento na Terra, né? Quer ganhar a sua vida. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Então Jesus diz isso. Então ele cria um desenvolvimento pessoal em que a pessoa vai ter os bens materiais como ela quiser, vai alcançar o sucesso profissional, o sucesso emocional, a cura psicológica, tudo o que precisar para ela poder se mover na Terra com liberdade de fazer tudo o que ela quiser e ser plenamente realizada. Então, é essa a proposta de Satanás.
Ele precisa fazer essa proposta porque ele não pode oferecer nada mais além disso. É terra, alguma coisa aqui na terra. Então ele trabalha só no crescimento da pessoa enquanto ela está aqui. Ele não pode propor vida eterna para ninguém. Ele pode até inventar uma vida eterna na terra, né? Visando uma saúde emocional, uma saúde física, que a pessoa se cura, né, temporariamente ali e ela acha que não vai morrer mais, né? Ou então uma outra visão que ele pode criar, que é a reencarnação, de que a pessoa nunca morre e ela simplesmente sai do corpo, né? Ele até ensina isso para alguns dos seus videntes malucos dele lá, bruxos, né, de fazerem essa saída do corpo, essa paralisia do sono, de sair do corpo e ver que ela é livre, que ela pode sair do corpo e viajar pelo universo todo. E ele inventa essa forma de vida eterna, que é o que ele consegue, né? Não passa disso. Mas só que a alma saindo do corpo, ela não vai para lugar nenhum, ela vai para o ambiente que ele mesmo cria de ilusão, né? Na verdade, uma ilusão. E ela acha que tá fazendo coisas maravilhosas e ela não tem uma experiência verdadeira com o amor verdadeiro, não tem uma experiência com, né, a bondade verdadeira de Deus, nada a ver. Tem muitas pessoas que estão tendo experiência de pós-morte, saindo do corpo e dizendo que existe um Deus, mas elas não estão trazendo a mensagem de Jesus. Então a gente também tem que ficar esperto com esse tipo de experiência que as pessoas estão tendo. Muitas delas estão sendo também conduzidas para o espiritismo, para a reencarnação. E então a gente tem que ficar esperto também nessa visão de que essas experiências pós-morte fora do corpo não estão trazendo a verdade absoluta da salvação em Jesus Cristo, tá? E estão negando palavras bíblicas, estão negando a Bíblia. Então não tá, essas pessoas que estão tendo essas experiências e vindo contar, elas não estão sendo servos de Deus, né? Não estão sendo pessoas animadas pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai falar da verdade, que é Jesus Cristo. Beleza, então ela fala, lembra exatamente, acho que eu sou capaz de me posicionar geograficamente até mesmo na sala do auditório, quando eu fecho meus olhos, de tão marcante que foi esse pensamento para mim, enquanto eu ouvi uma palestra de uma pessoa que havia sido curada de uma doença crônica de 20 anos, que era uma alergia, e ela estava dando testemunho dessa cura, que ela se curou através dos pensamentos do poder da mente, desse poder de realinhar sua própria mentalidade. Eu lembro que eu pensei assim, se alguém que estava 20 anos com uma doença é considerada incurável, conseguiu se curar, será que eu também posso? Eu posso então. E eu estava 10 anos carregando uma doença considerada incurável e terrível. Uma vida assim desolada, sem perspectiva, ouvindo de todos os médicos que eu nunca teria uma vida normal, que eu nunca poderia engravidar, que eu nunca poderia ter vida como qualquer outra pessoa, que não dependesse de tomar um monte de remédios para sobreviver. Aquele evento até minha alta médica e a cura dos sintomas levou 2 meses. Aquilo foi tão extraordinário para mim, foi tão assim impactante para mim, que eu decidi que eu ia dedicar a minha vida a levar esse tipo de conhecimento para as outras pessoas. Foi assim que eu me tornei uma profissional de ajuda, de autoajuda, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a fazer uma série de formações. Então a primeira foi o coaching e aprofundei bastante nessa formação de coach. Procurei o melhor da época. Fiz muitos eventos, como esse que eu frequentei, muitos, mas ter mais e muita coisa. Foram muitos cursos mesmos. E aí fui me aprofundando na física quântica, fui me aprofundando em várias técnicas, me tornei facilitadora de liberação emocional, que é Emotional Freedom, técnica ou é teu, e fui técnica, aí eu não sei o que está escrito aqui, ou é teu, mas acho que deve ter algum outro nome aqui que foi traduzido errado. E fui realmente entrando por esse mundo do desenvolvimento pessoal e trabalhando com isso. E fiz isso por ano até chegar nesse ponto que eu estou aqui hoje, para você ter uma ideia. Nesses 545 vídeos que eu arquivei, 2 que tiveram a maior visibilidade, eu tô aqui com uma colinha. Foram a meditação Bondade Amorosa e a meditação para libertar da vergonha. Essas meditações ajudaram muitas pessoas, muitas mulheres, mas ajudaram aqui somente a ter um alívio emocional temporário.
ajudaram elas a encontrar algum tipo de refrigério para a alma, algum tipo de descanso na alma e algum tipo de esperança de que ela poderia ter uma vida diferente. Mas isso não é evangelho. E é isso que eu quero falar com você, porque tem gente que me pergunta que o que aconteceu contigo? Se você está agora falando desse jeito, o que aconteceu contigo que você está vivendo esse posicionamento? Virou crente? E aí eu tenho respondido: eu virei filha de Deus. Crente qualquer um pode ser, e até mesmo demônio. Eu achava que eu era crente, mas na verdade nunca fui verdadeiramente filha de Deus. Mas hoje ela considera-se filha de Deus. Sempre, né? Então, crente ela sempre foi. Quando eu passei por esse evento, o emblemático da minha história, esse evento que eu atribuí a cura ao poder do pensamento, vamos dizer assim, ou ao coach, ou a técnicas, ou aquela filosofia que dizia que eu podia me transformar a partir da minha mente, eu atribuí a cura a algo que não foi aquela cura que é Cristo, mas que eu já tinha conhecido Cristo quase 10 anos antes. Eu tinha tido uma real experiência de cura com Jesus, através de Jesus. Então eu vou te contar essa outra história, para você entender, né, o que realmente eu estou querendo falar aqui. Eu tinha 21 para 22 anos e vivia um caos total. Eu tinha tido uma história familiar super difícil e eu era extremamente triste, muito ferida na minha alma, por conta de minhas relações de base, por conta da minha história familiar. E minha mãe estudava com dois rapazes que eram cristãos evangélicos. Eles viviam chamando a gente para ir para a igreja e minha mãe dava o recado: Ô fulano tá chamando para a gente ir para a igreja. E eu lembro que eu falava: ô povo chato. E eu não queria ver crente pintado na minha frente. Eu era muito preconceituosa, eu achava aquilo esquisito, achava um povo fanático, achava que era um povo enjoado. Para mim, sabe, realmente não queria ter nada a ver com aquilo. Eu era muito perturbada mesmo, emocionalmente. Julgava muito as pessoas. Comecei a minha vida adulta de uma forma realmente muito perturbada. Eu tinha terminado um namoro que tinha durado muito tempo e estava assim totalmente perdida no bailão da vida, mas estava na faculdade. E na minha cabeça, por estar na faculdade, eu estava de uma certa forma fazendo um caminho correto, porque era muito comprometida com essa parte profissional e dos estudos. Sempre fui estudiosa, sempre fui focada no crescimento profissional. Eu achava que estava tudo certo depois de muito insistirem. Um desses rapazes me chamou para ir num culto numa cidade lá, né, praiana, e falou que ia ter um culto neste local. Aí eu lembrei que nessa cidade havia uma sorveteria que eu já tinha ido visitar e que eu gostava muito. E eu falei: vai ser, vou unir o útil ao agradável. Vou no culto e vou aproveitar de matar a saudade do sorvete. Então fui por esse interesse. Fui, né? Mas só que eu sou muito educada. Então, quando eu aceito o convite, eu vou no local e eu tento me comportar, né? Como pedem, né? E naquele local, estava uma situação muito complexa, porque tinha que levantar toda hora. Sentar e levantar, sentar e levantar, sentar e levantar. E eu tinha um problema seríssimo no joelho. Eu já tinha ido no ortopedista e ele falou que era a mesma doença daquela ginástica olímpica da Iane dos Santos. E que não tinha jeito, que eu teria que tomar uma injeção por semana em cada joelho, que custava mais ou menos R$ 500. Então, seria R$ 1.000 por semana. E não tinha condições de eu ficar, né, levantando toda hora naquele culto daquela forma. E aí, e eu ficava obedecendo o que era falado, né, senta e levando. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. E aí eu falei: se o Senhor existe mesmo, ó Deus, se o Senhor existe mesmo, faz pelo menos passar essa dor, para que eu possa ser educada neste local. Não quero desrespeitar ninguém aqui. E realmente, do nada, parou essa dor nos meus joelhos. E depois disso nunca mais voltou. Fui no médico e fui totalmente curada. Então depois disso, se você acredita, eu virei crente, né? E comecei a viver, né, participar da religião evangélica.
Entrei na igreja, junto com aquele povo doido que me chamava para ir para a igreja, e ali começou uma jornada com Deus, de conhecer o que era aquilo, de buscar um relacionamento com Ele. Só que enquanto eu estava buscando amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente, era extremamente machucada ainda emocionalmente por dentro. Pouco tempo depois que eu entrei na igreja, quando eu entrei com tudo. Eu acordava de madrugada e ia para o culto de oração, saía para ir trabalhar, e do trabalho ia para a faculdade, da faculdade para cá, e passava a noite toda trabalhando no Ministério de Comunicação da igreja, que foi onde eu me meti. E foi com muito amor, com muita vontade, com muita fome de Deus, sede de Deus, que impactou toda a minha família, sabe? Todos foram no meu batismo, mãe, família, todo mundo me participou também. Mas aconteceu um escândalo na igreja, muito grave, do pastor. E aí, aquilo quebrou tudo para mim, para minha família. Ninguém mais acreditou nas pessoas a partir daquilo ali. E hoje eu trato, até hoje, as pessoas com muita dificuldade depois daquilo, né? Tenho dificuldades até hoje, ainda estou tendo, para lidar com esse tipo de pessoas que são representantes de Deus. Nós não devemos olhar para as pessoas, mas sim para Deus. Mas naquele momento eu ainda olhava para as pessoas. A minha família olhava para a pessoa. E acabou que a gente, né? Mas eu tive meu joelho curado, mas não queria mais ver crente na minha frente. Depois dessa, comecei a dizer que eu não queria ver crente mais pintado de ouro na minha frente. Tomei horror, né? Dessas pessoas, dessa desonra a Deus, com essa desfeita, né? Todo esse engano maligno, eu fiquei doente de novo. E dessa vez foi com uma doença psicológica psiquiátrica, que eu fui diagnosticada com um transtorno incurável. E aí, 10 anos depois, teve aquele evento de desenvolvimento pessoal que eu te contei. Agora, nenhuma hora depois, eu achei que eu seria curada nesse intervalo. Eu tive um outro momento de volta para a igreja também extraordinária, em que eu tive um pastor, assim que me ensinou o que era amor em Cristo. Até mesmo até hoje eu guardo essas pessoas no meu coração, nessa missão que eles desenvolveram, né? Mas eu fui atrás realmente desse material de desenvolvimento pessoal, porque eu estava muito ferida ainda na minha alma e não sabia me relacionar com as pessoas mais. Não tinha nenhuma expertise, não tinha nenhuma habilidade, não tinha em mim nenhuma vontade de me conectar genuinamente com as pessoas. Essa é a verdade. Eu não confiava em ninguém. Eu era extremamente irritada, agressiva, ferida mesmo. Eu era muito, muito mesmo. Não desenvolvida pessoalmente. Eu precisava do desenvolvimento pessoal, sim. E eu saí dessa igreja também e fiquei afastada de tudo. Até que combinou naquele evento de desenvolvimento pessoal que aconteceu de lá para cá, foi que eu larguei tudo o que eu fazia para viver aquele desenvolvimento pessoal. Eu queria deixar a minha marca no mundo. Eu queria ajudar as pessoas como eu fui ajudada. Eu queria servir. Eu era muito bem intencionada. Eu queria levar ao mesmo tempo um alívio que eu também tinha recebido. Só que eu cometi um erro muito grande, muito grande. Eu não atribuí essa cura, né, desse transtorno a Deus, a Jesus, que é o único que pode curar qualquer coisa de verdade. Eu relacionei a esse poder da mente, a essa outra espiritualização que foi, né, ali psicológica, né, que foi acrescentada ali naquela filosofia do New Age. Então, entenda, toda boa intenção que não tiver firmada na verdade, ela não pode estar sendo usada por um propósito que seja verdadeiramente verdadeiro. Então, se não tem a palavra de Deus como base, cuidado, é terrivelmente enganoso. Se a gente não tiver firmado em Jesus, que é o único que cura, é o único que transforma, é o único que realmente vai transformar você para a vida eterna, para a vida verdadeira em Deus. Ele é o único que veio para que a gente nascesse de novo e pudesse viver uma nova história, a história que Deus sempre planejou para nós. Então eu creio sim que era propósito de Deus que eu fosse curada, mas eu não atribuí naquela época essa cura a Jesus. Esse foi um erro muito grande, do qual me arrependo muito e do qual eu fui libertada hoje. Eu sempre tive uma mente muito científica.
Então, o desenvolvimento pessoal me ganhou plenamente, porque tinha base na neurociência, tinha base na física quântica, tinha base em vários estudos científicos que explicavam aquilo tudo, que davam base para aquilo. Para aquilo tudo. Eu me formei em design, mas o design sim nasceu no meu coração quando eu tinha 16 anos e fiz um curso de moda para ser estilista e cheguei até a fazer um desfile na minha cidade. Confesso que só o Espírito Santo mesmo para remover sujeiras tão antigas e curar raízes tão profundas, mas eu tô bem melhor. Quem diria que hoje eu ia amar as pessoas o tanto que eu tenho amado? Naquela época eu pensei, não quero trabalhar com gente. Não trabalhar com gente pois trabalhar com gente é muito difícil. Eu preciso mudar de ramo, de uma coisa pé no chão. Aí eu busquei outras coisas, estudei para entrar na engenharia aeronáutica. Foi esse vestibular que eu fiz, então, com 17 anos e não passei logo de primeira. E continuei estudando para ter base de física para poder tentar de novo o vestibular. E foi na astronomia que eu vi que aquilo era científico demais para mim. E eu precisava de um meio termo entre a arte e a ciência. Vamos dizer, a criatividade, a ciência e a faculdade de design realmente foi o que me trouxe essas respostas e me dei muito bem. E eu era aquela que tanto tinha excelentes projetos criados, bem criativos, quanto era monitora de geometria descritiva, por exemplo. Uma pessoa estranha, porque uma pessoa que tinha facilidade tanto na parte artística como na parte científica. E eu sempre me vi ali muito bem encaixada nos dois ramos, pois bem, o mundo do desenvolvimento pessoal me ganhou pela minha mente científica, a minha mente treinada a ver soluções e bases para aquilo, argumentos comprováveis cientificamente. O humanismo já estava dentro do meu coração desde sempre, desde minha formação na escola, certo? E ali só se desenvolveu. Então, quando o cristianismo entrou na minha vida, quando Cristo entrou na minha vida, não tinha solo fértil para criar raízes. E aí me afastei por isso da igreja. Foi só quando eu perdi meu pai que o meu processo de volta para o Pai, para Cristo, começou. Então já estava no desenvolvimento pessoal nessa época. E eu já tinha ajudado centenas de mulheres e nesse caminho do desenvolvimento pessoal, eu passei pelo coach, passei pelas técnicas energéticas, porque eu comecei a entender que tinha coisas invisíveis que não tinham comprovação científica. Então, do coaching eu fui para a energia e fui para a liberação energética, que meio que junta a ciência ali com o misticismo e com o hinduísmo e com muitas outras filosofias espiritualistas ou neopagãs ou religiões orientais. Também fui para a parte energética de energia feminina e masculina, que tem muito também uma raiz no hinduísmo, filosofias orientais, filosofias e religiões, mas dali eu conheci a constelação familiar. E foi numa sessão de terapia de uma psicóloga, que eu não sei qual é a fé dela, não sei se ela é espírita. Ela conduziu a constelação familiar dentro de uma sessão de terapia e eu não contratei essa constelação familiar, mas ali começou. Eu tive assim uma semente, que eu tinha muitos problemas. Como eu falei, os primeiros que eu resolvi foram com a minha mãe. Eu tive muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe a vida inteira. E eu vi na constelação familiar uma forma de resolver esse problema, esse embrulho. Aquelas situações difíceis que eu tinha trazido da infância. E eu fui fazer então constelação familiar. Logo no segundo ano da minha jornada de desenvolvimento, quando eu fui para as práticas de constelação familiar clássicas, em que as pessoas são representantes, eu achei tudo muito esquisito. Eu participei de duas e achei isso muito estranho, mas eu estava tão confiante de que aquilo iria me trazer as respostas, que eu me convenci de que aquilo ia me ajudar de qualquer forma e resolver minha situação com minha mãe, e de fato, por mais que tenha sido esquisito, trouxe realmente algum tipo de alívio momentâneo. E eu esqueci aquilo. E eu não fiz formação, eu não trabalhei com aquilo, nem nunca sonhei em trabalhar, porque o assunto de família para mim não era um assunto interessante no meu coração. Eu não tinha entendido isso, que ainda que família era a base para muitas coisas, né? E estava na Bíblia sobre o relacionamento familiar. E segui com a minha vida nessa época, e entrei na nova era de cabeça. Como a minha mente era muito científica, eu tive muita dificuldade até mesmo de entrar na nova era. A nova era encontrou muitas resistências em mim, porque era muita coisa mística demais, sem explicações. Porque como que a nova era me ganhou, minha mente era científica, lembra? Então eu pensei assim, vou fazer prova da nova era.
vou provar que isso tudo tem algum resultado científico. Olha, só igual eu fiz com Deus, com 22 anos, né? Eu testei para ver se realmente aquilo lá era verdade e ele me curou. E depois eu fui testar coisa por coisa dessas filosofias. E realmente muitas coisas funcionam mesmo. Eu posso garantir para vocês. A lei da atração e outras coisas mais. Mergulhei de cabeça, abri meu coração, porque aquele conhecimento tinha que entrar e ajudei muitas pessoas com aquilo. Tive um curso longo e relativamente bem sucedido nessa área, que trabalhavam muitas pessoas com manifestação. Mas o assunto, né, que mais falavam era de ganhar dinheiro nessa lei da atração. E sempre isso foi um assunto que me interessou muito, que não me interessou muito. E a gente manifestou quase, mas mesmo assim a gente ganhou quase R$1 milhão, o grupo junto, trabalhando. Eu só fui entender depois que cristãos que estavam lá também perdidas, ovelhas desviadas, essa realidade da lei da atração não atraía dinheiro para elas. E fui então percebendo, eu queria ajudar as pessoas e queria ajudar todos, mas é impressionante, né? Que as pessoas que eram batizadas, que tinham alguma veia de fé cristã, não recebiam ajuda de jeito nenhum desse sistema de lei de atração. Não funcionava para com elas. Mas para as outras era sucesso absoluto. Então eu fui entender depois que cristãos que estavam lá, para elas não funcionava direito. E depois eu fui entender estudando o evangelho que isso já era uma proteção, um livramento de Deus para essas pessoas, porque não é só Deus que enriquece. Não, gente. Só preciso saber, então, que eu passei por todo esse engano. E nesse curso, como a minha mente sempre foi muito científica, eu sempre observei que um grupo de pessoas naquilo funcionava e deslanchava, que era uma beleza. E ia para os próximos níveis de crescimento. E acontecia. Mas tinha um outro grupo que nunca crescia. E eu comecei a buscar, porque eu queria toda a verdade. Eu não queria parte da verdade, eu queria entender algo que funcionasse para todo mundo, precisava ser infalível para ganhar meu coração. E eu consegui dormir, para eu conseguir dormir em paz e tendo plena certeza de que eu estava no caminho da verdade e que eu estava com Deus, porque na minha ideia eu estava buscando Deus em tudo aquilo ali. E aí eu voltei para a constelação familiar e comecei a estudar e comecei a entender que toda trava tem raiz emocional na relação de base na família de origem. E aquilo fez muito sentido para mim. E eu comecei a buscar formações nessa época, totalmente afastada dos caminhos do Senhor, já cauterizada mesmo para o Evangelho, fechada, né, para o Evangelho e para a ação do Espírito Santo. Mas eu me achava super crente em Deus, tá? Só para você saber, eu não me achava, né, uma pessoa longe de Deus. Não me achava crente, poderosa em Deus, né? Mas eu me achava uma pessoa que eu e Deus estávamos juntos, conectados o tempo todo. Fechado. E passou para mim um anúncio de uma formação de constelação familiar e quem era a professora era uma mulher que tinha estudado a engenharia de aeronáutica num instituto super conhecido, né? Famoso. Foi Deus que me mandou aquele anúncio para mim. E ela é uma pessoa que pensa numa mulher didática, clara, amorosa, bem intencionada, para ensinar, extremamente boa professora. E assim foi com todas as minhas professoras e mentoras nessas áreas. Na verdade, eu sou muito grata a essas pessoas, né? Elas moram no meu coração. Sou muito grata mesmo a todo o carinho que eu recebi. Então, mas elas não estão no caminho da verdade. Elas são bem intencionadas, mas estão no caminho da mentira, do engano. Eu também me achava uma ótima professora, carinhosa, muito bem intencionada, mas eu também não estava no caminho da verdade. Estava enganada. E qual é a questão do engano? Quem está enganado não sabe que está enganado. Esse é o ponto de estar enganado. Acha que está certo. Engano é uma imitação da verdade normalmente. E assim eu fiz a formação e atuei não muito tempo com essa constelação clássica. Eu logo peguei só o que funcionava para aquilo que eu queria fazer, que era destravar o caminho daquelas pessoas que não desenvolviam na lei da atração, por causa de problemas emocionais familiares. E eu sempre fui muito ligada em quem tem planos e projetos empreendedores, empresários. Eu sempre gostei de trabalhar com esse público. E trabalhei e criei métodos
que eram como uma colcha de retalhos, como um patchwork de muitos métodos, sempre pensando no que realmente funciona para mim, que iria também funcionar na vida das pessoas. Maravilha. E qual é o tipo de resultado de desenvolvimento pessoal para o nível da alma, que dá alívio realmente emocional e conquistas também materiais ao mesmo tempo, e desenvolvimento pessoal que para essa alma que só fala de corpo e alma, ou seja, mente, com conversa, organiza a mente, organiza as emoções e alinha comportamento e não fala do espiritual. Então, cuidado. Tem tudo isso, pessoas de desenvolvimento pessoal, fala de alma, fala de corpo e alma, fala de mente, organiza a mente, limpeza das emoções, autoajuda, mas nunca fala do espiritual, some desse lugar, né? Mesmo que seja plenamente científico, neurociência, ele falou, toma conta, né? Cuidado, né? Só querem te levar para ganhar dinheiro, para bens materiais e vida na terra, né? E aí Jesus fala bem claro, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, né? Então você está investindo aqui. Então Jesus vai falar muitas coisas no livro do céu, que a gente vai depois entender, né? Tem muita coisa. Eu espero achar os trechos aqui para vocês, tá? E então, vamos lá, precisamos entrar nessa parte, não tem isso de tudo sistêmico, mas nós somos um sistema, visão sistêmica, e essa visão sistêmica é bíblico, né? Já respondendo aí aos que estão achando que eu tô falando mal da visão sistêmica. Quem inventou, na verdade, essa visão sistêmica foi Deus. O problema é que o povo pegou a criação e tirou o Criador do meio, né? Então eu ajudava as pessoas a terem resultados e ajudei as pessoas a terem curas extraordinárias. Até que eu perdi meu pai e começou um longo caminho de volta para a casa, né, de Deus. Um dia eu estava em casa chorando, inconsolável, em luto, que até hoje eu não sei dar nome para essa dor. Ela não desapareceu. Mas nesse dia ela estava muito forte e eu sozinha em casa orei a Deus, ao Espírito Santo. Eu tinha muito conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Eu chamava de mover. Ao invés de dizer que era uma pessoa do Espírito Santo que move, eu chamava o Espírito Santo de mover. Mas eu orei a Deus e Deus, ele não nega a um coração sedento por ele. Ele vem atrás do coração quebrantado, ele atrai, né? Um coração quebrantado atrai o olhar de Deus. E naquele dia eu falei assim, nada mais faz sentido para mim. Eu vivo para trabalhar, eu vivo para ajudar as pessoas e minha vida mesmo não tem nada. E a morte faz isso. Né, a morte de uma pessoa querida, parece que sua vida em xeque. E ali eu fui guiada, eu escutei uma voz dentro de mim me dizendo, vai até o carro. Liga o carro, dirige. Quando eu vi, eu já estava chegando no estacionamento de uma igreja cristã. E fui nessa igreja, fui muito consolada durante toda a semana que estava acontecendo o evento, a semana inteira nessa igreja, né? E fui muito consolada por Deus. Os caminhos do Senhor, né, nos orienta. E eu fui novamente buscando a palavra de Deus na minha vida. Mas eu não sabia que eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas toda hora uma voz falava, alguém falava, sai, né, desse caminho e volta para o caminho do Senhor. Sai desse caminho e volta. E eu não sabia que era para mim que estava sendo falado aquilo. Os enganados, né, não sabem que estão enganados. Foi só quando eu entrei no seminário de vida, comecei a estudar, comecei a entender, né, sobre o pecado, sobre o amor de Deus, quem era Deus, qual era, né, o trabalho, o plano de Deus de amor por nós. Esse era o meu papel nessa criação, né, e qual era o meu papel nessa criação. Eu tinha um lugar que eu precisava ocupar, que eu precisava me posicionar, e isso começou a transformar a minha vida. A palavra entrou. E a palavra de Deus vai dizer que quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a palavra, o verbo que se fez carne. Quando o verbo que se fez carne entrou na minha vida, tudo começou a mudar e eu comecei a buscar. E a essa altura, eu estava muito convencida de que nós herdamos coisas dos nossos familiares. Eu trabalhava emocionalmente nesses legados emocionais. Era meio que minha especialidade. Já a essa altura, um dia eu fiz um voto com Deus, um propósito com Deus, de ter algo mais que eu não estou entendendo, né? Que eu não quero uma vida sem Deus, sem viver realmente na tua palavra, que me mostrasse, né, um caminho de renúncia, de libertação, me posicionasse verdadeiramente somente na sua orientação. E fiz esse propósito e fiz orações de renúncia,
né, de todas as conexões espiritualistas que eu tinha tido contato, renunciando cada coisa, uma por uma das coisas, de toda aquela realidade. E fui, né, fazendo todo esse trabalho de abrir o meu coração para Deus e respondendo tudo, renunciando, retirando de mim toda essa fumaça preta de enganos que foram colocados no meu coração. Mas eu tive algumas resistências, principalmente quanto à constelação familiar. E depois, mais para frente, eu fui preenchendo essa lacuna, né, dessa informação que faltava. Aí ela vai falar aqui. Eu achei muito interessante essa parte. Então eu estava ter uma vida desenvolvendo pessoas em Cristo, que é o único que desenvolve realmente as pessoas. Então, eu já vou responder uma perguntinha aqui. Eu não só acredito, como eu creio em Deus e ainda creio no desenvolvimento pessoal de cada pessoa, mas é com Cristo no centro. Não quer dizer que eu não acredito mais que você tem que fazer um autoconhecimento de si, mas sempre em direção a Cristo, né? Com a palavra de Deus, em base de tudo. É a palavra o início e o fim de tudo, né? Efésios 4:12, a palavra de Deus vai falar assim: esses dons foram dados com o propósito de preparar o povo para servir, para fortalecer o corpo de Cristo. E em outras versões vai dizer para o aperfeiçoamento dos santos, para preparar, para servir e aperfeiçoar e desenvolver, certo? Eu creio muito no desenvolvimento e creio muito no desenvolvimento focado, na renovação da mente que fala em Romanos 12:2. Mas renovar a mente fora do contexto cristão é um problema, porque ela diz: esse é o nosso sacrifício vivo, nosso culto racional, renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não renovar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável minha vontade humana, né, naquilo que eu quero. Então, quando eu entendi sobre heranças espirituais, eu logo comecei a querer falar para o povo. Eu comecei a fazer todos os cursos, então, os cursos que tinham, né, sobre essa vida de libertação, de um desenvolvimento de limpeza espiritual, de libertação espiritual, né, junto com Cristo. E comecei a estudar isso. E fui nesses cursos de seminário intensivo de libertação, né, de vida e cura. Libertação e cura, cura e libertação. Fui exposta à palavra, né, estava ali, as pessoas oravam por mim, me pediam, né, e tinha orações de renúncia. Todos os dias se revelava alguma coisa que eu tinha que renunciar. E a diferença é de que tem que entender. Crente até o demônio é, mas filho não é qualquer um. Então eu quero entender. Quem é filho, né, tem nessas sutilezas. Eu ainda não era filha nessa época, porque tinha muita raiz de iniquidade em mim, tinha muita raiz de amargura em mim, tinha muita raiz de pecado em mim e tinha muitas portas abertas. Esse passado todo que faz com que esse algo lindo que eu descobri na nova era, que não é de Deus, mas aí fica por isso mesmo, né? Muitas pessoas acham, tá bom, eu renuncio, mas não totalmente renuncia de verdade, sabe? A pessoa, ela fala, tá bom, ela se convence, mas só que ela não se desliga plenamente de todo o coração daquilo. E isso estava acontecendo nesse seminário, né? De eu achar que, não, mas foi bom para mim, isso foi bom, aquilo foi bom. Então eu sempre estava com uma resistência de achar que não era todo ruim aquilo lá. Porque, então eu comecei a pedir perdão, a fazer esse pedido de perdão, renunciando tudo, mas porém ainda com essas coisas vindo no meu coração, essas realidades. E percebi que eu estava ensinando as pessoas tudo errado, então eu estava sentindo muita culpa, tive que me confessar, né? Confessar todos os meus pecados e pedir perdão, me reposicionar totalmente diante de Deus. Mas eu não tinha passado pela cura e libertação ainda, verdadeiramente. Eu estava passando por um processo. Comecei a entrar no mundo espiritual e falar, né? E ainda comecei a ficar observando sobre esse negócio de herança emocional. Se falava lá também sobre isso. Se você tem heranças emocionais, emocional dos pais ou heranças espirituais genéticas, né, da parte da sua árvore genealógica. Também, então, tem que resolver a lealdade aos familiares, tem que pedir perdão para o pai, para a mãe, ou perdoar no seu coração.
resolver essas heranças espirituais, cortar essas quebras, fazer quebra de maldição. Eu vou dizer que eu cheguei até ir para o hospital por causa dessas dores no meu coração, referente a isso. E fui em outro seminário, e foi muito infalível nesse. E Deus, no Espírito Santo, falou muito ao meu coração, me revelando as coisas que estavam em oculto dentro do meu coração. Então, joguei ali realmente fora uma porção de coisas e fui entendendo os pontos de conexão que a minha vida, né? Então, da minha história, né? O que Deus ele queria mostrar para mim. Então, o Espírito Santo foi revelando tudo, né? Por onde eu fui, por quais necessidades eu passei por esses caminhos para poder chegar nesse ponto que eu estou hoje. Então, a minha história, eu tinha muitos pontos de conexão com o império das trevas, maldições que caíram sobre mim, palavras, né, de maldição, invejas, muitas coisas que foram sendo quebradas. Fui fechando porta a porta, uma por uma, né, junto com a ação das pessoas que me orientavam, davam ali o atendimento espiritual. Até que chegou na porta da constelação familiar, né, quando falaram desse assunto. E aí foram falando para mim, isso não é legal, isso não é de Deus, né? Você não pode fazer isso. Arruma outra coisa para trabalhar. E então a pessoa falou de uma forma muito amorosa, mas aquilo não me desceu bem. Porque eu pensei, gente, família é tudo. Eu quero resolver nessa vida as coisas de família, não tem outra coisa mais importante que isso. Mas ali eu falei assim, eu vou orar para o Espírito Santo e ele vai ter que me revelar, me convencer ele mesmo. Como ele já tem me convencido, ele vai me convencer sobre isso. E eu estava muito convicta do caráter de Deus, da fidelidade dele, e ele convenceu. Ele realmente me mostrou. Começou falando que nem tudo que funciona é de Deus. Começou a me revelar pouco a pouco e também começou a me ensinar sobre o mundo espiritual. Desde que eu colei no ministério, né, nesse ministério de libertação, de cura e libertação, comecei a me informar sobre muita coisa. Eu entendi que a palavra conecta a gente no mundo espiritual, que o nome das coisas nos ligam, né, ao que está sendo invocado, o nome de algo, se está conectado àquilo, se está se sujeitando legalmente àquilo, se está se colocando debaixo legalmente daquilo espiritualmente. E realmente, se você paga o preço, funciona. Com constelação familiar e com tudo demais coisas da nova era funcionam, por causa que a pessoa ela quer e ela tem uma força na mente de uma força positiva, de um reforço positivo que a faz acreditar tanto naquilo, e o demônio aproveita dessa legalidade e consegue enganá-la e fazê-la sentir o alívio ou até a cura física que ela recebe. Então, que tem uma legalidade, que dessa legalidade, se ela paga o preço, ela recebe, tá? É como se o demônio também fosse um Deus. Ele imita Deus. Então, se alguém dá alguma coisa para ele, né? Se ele consegue uma área da sua vida, né? Consegue pegar uma área da sua vida, você fica presa a ele. E ele se sente, assim, endividado com você e ele acaba dando aquele bem que você tanto procura, aquele alívio que você procura, mas é na terra. Mas enquanto você está vivendo aquele alívio, ele já tem uma área toda da sua vida. E aí ele vai conquistando todas as outras demais áreas até ter você plenamente para ele. Quando você chegar no momento da morte, você não é de Deus, você é do demônio. Então é muito sério. Então, realmente funciona tudo, mas é com a ação do demônio. Então, é um reino de Satanás, né? Que ele trabalha para formar o seu mundo, para formar o seu reinado nas pessoas, para ter os seus súditos, que servem aos seus propósitos e divulga as suas filosofias. Trabalham para ele e nem sabem que estão trabalhando, pensam muitas vezes que estão trabalhando para Deus. Então pensa, né? Pensa. Ela até faz uma analogia aqui sobre a feijoada. Imagina que você se acha cristã, acredita em Deus, em Jesus. E ali, nessas filosofias, muitas coisas eles colocam Jesus Cristo. E você acredita que Jesus está ali. Não, e você ama Jesus, e você está vivendo com Jesus. Eles colocam no meio do caminho. Ela faz uma analogia. Por exemplo, eu fui vegetariana por 10 anos. Eu não comia uma feijoada que tinha sido preparada com carne, nem se alguém separasse a carninha fio por fio para mim.
porque a parte animal, a gordura animal e tudo que estava na carne já tinha se dissolvido naquele molho. Então, para mim, eu estava comendo carne líquida, mas tem gente que come mesmo assim. Tira tudo que é carne e come o feijão com um molho, né, do feijão, achando que, né? Então, pega a feijoada e tira a carne seca, o paio, o lombo, né, e come o arroz e acha tranquilo que tá tudo bem e fala que é vegetariano. E na sua, né, comenta aqui, né, tal. E tá limpa, que é daquela carne, simplesmente. É a mesma ideia de quando você pega uma filosofia da nova era, que nasceu espiritualista, e assim coloca Cristo, e coloca uma palavra divina ali no meio. É um problema seríssimo que o demônio utiliza a verdade para falar da mentira. É um problema estrutural de lógica do mundo espiritual, que não é a mesma lógica do mundo natural, que é o que os olhos veem. E aí, o que os olhos veem iria para mim, né, nessa realidade da constelação familiar, ver uma questão bíblica, mas você não avalia, você não medita, você não aprofunda para ver o que tem ali. Então, várias pessoas falavam para mim que a constelação familiar tinha base bíblica, do honrar pai e mãe, mas na verdade não tem. Deve ser assim. Como eu sou muito estudiosa, como eu falei para vocês, então, eu não só tinha feito a formação, como eu tenho todos os livros, de todos os livros eu tinha todos eles, aí eu fui estudar. Aí eu descobri que o que aconteceu é que é muito parecido, né? O que acontece é o que é muito parecido com o que aconteceu comigo e com a maioria dos cristãos que se enganam. E também foi entendendo que vários princípios não só eram enganosos, eles eram antibíblicos, na verdade. Diziam que tinham base bíblica, mas era totalmente distorcida a palavra de Deus. Como, por exemplo, o equilíbrio de troca que existe nessa constelação familiar. Né, eu vi inúmeras vezes consteladores recomendando que no caso de uma traição do casal, por exemplo, da mulher para o homem também devesse trair a mulher para voltarem a reequilibrar a relação. E poderia acabar, né? Porque quer dizer, existem leis que não são bíblicas, não são cristãs e não glorificam o nome de Deus em nada. Sem contar que a motivação para fazer tudo isso na constelação é resolver a nossa vida aqui na Terra. Então a gente não honra o pai e a mãe. E se honra de alguma forma, é por interesses próprios. É para poder se libertar, para você poder ter os bens materiais. Você não está querendo honrar seu pai e mãe porque você ama seu pai e mãe em nome de Cristo. Porque é Deus que deu seu pai e mãe por motivos realmente reais. Não, você quer fazer aquela legalidade espiritual buscando um honrar pai e mãe somente para interesses materiais aqui na Terra, para ganhar os seus bens aqui na Terra. Então é essa forma de distorção que usam, toda a nova era usa a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado, que é o que o demônio deseja, um reino na terra para ganhos materiais e, né, somente temporais na terra. Mas enquanto isso ele está assumindo o poder da sua alma, pegando parte por parte, quando você morrer, você é totalmente dele, porque você nunca adorou o Deus verdadeiro. Você adorou o Deus mentira, que trouxe outras propostas e você foi aceitando todas elas, uma atrás da outra. Então, cuidado, né? Ela está dizendo. Honrar, então, pai e mãe é por Deus e não por esses motivos errados. Então, ali tudo é por motivos errados. Isso que entendi, né, referente a isso. É uma aparência de coisas que eles criam para poder mostrar para você que está tudo bem, mas na verdade não. E aí você vai procurando, se você realmente procurar com a ajuda do Espírito Santo as respostas, você vai encontrar. Então, por isso, ela fala que encontrar essa resposta lá, quando a ferida entrou no teu coração, quando a dívida emocional entrou no teu coração, pronto, tá falando de constelação familiar, só mudou o nome, porque ela nem sei, ela quer nem sei o que, e as pessoas acham que eu tô ganhando com isso, passando por mentirosa. Então, assim, o que as pessoas não entendem primeiro é que nem todo cristão entende do mundo espiritual de verdade. Segundo, nem todo cristão é filho. E não sendo filho, né, e sendo somente um crente mais ou menos, a Bíblia vai dizer que até os demônios creem e tremem. Até o diabo crê, né? Então tomar muito cuidado. Outra coisa que as pessoas não compreendem é que a vida cristã, ela é de alto sacrifício e que não é para glória humana e temporal. Aqui é para carregar a cruz, morrer, renunciar a si mesmo. Mas na proposta da nova era é ganhar tudo aqui na terra.
negar tudo o que é o evangelho, totalmente o que Cristo trouxe. Nega totalmente. E glória, ou seja, não é o que eu acredito, não é o que eu acho que é certo e que a Bíblia diz. Se eu precisar mudar de ideia dezenas de vezes, que seja eu que mude, preciso ser humilhada perante a palavra. Que seja, mas eu não posso dar glória a uma técnica. Não posso dar glória a uma filosofia, não posso dar glória a uma pessoa, não posso dar glória nem a cura. Eu preciso dar glória somente a Deus. Outra coisa que as pessoas cristãs precisam entender é que no desenvolvimento pessoal que leva para um bem-estar não necessariamente está desenvolvendo essas pessoas. Quando a gente está morto espiritualmente, a Bíblia vai dizer que antes da gente aceitar Cristo, a gente não é filho, é criatura. Estamos mortos porque morremos, porque o pecado entrou e o salário do pecado é a morte. Porém, mas até mesmo um batizado que se diz que foi filho e assumido, né, como filho de Deus, se não está vivendo o batismo, está morto espiritualmente. E o salário do pecado é a morte. Idolatrar outras coisas no lugar de Deus é a morte. Colocar a sua confiança em outras coisas que não seja Deus é a morte. Então vai assim acontecendo o processo de morte espiritual. E Jesus vai dizer no livro da Valtorta sobre essa morte do espírito. Deixa eu pegar para você aqui um trecho sobre Jesus falar o que é a morte do espírito. Ele fala assim: o homem cai em erro quando considera a vida e a morte, e ao usar esses dois nomes, chama de vida o tempo em que ele, tendo sido dado à luz por sua mãe, começa a respirar, a comer, a andar, a pensar, a agir, e chama de morte o momento em que ele cessa de respirar, de comer, de se mover, de pensar, de trabalhar e se torna um cadáver, frio e insensível, pronto para reentrar em um seio, que é o sepulcro. Mas não é assim. Eu quero fazer-vos compreender o que é a vida e indicar-vos as obras aptas à vida. Vida não é existência. Existência aqui na terra não é vida. Existe também esta vinha que está encostada nessas colunas, mas não tem a vida de que estou falando. Existe também aquela ovelha que bale amarrada àquela árvore lá longe, mas não tem a vida de que eu estou falando. A vida de que eu falo não começa com a existência e não acaba com o findar da carne. A vida de que eu falo não começa em um ventre materno. Começa quando do pensamento de Deus uma alma nasce criada por ele para ir habitar numa carne e termina quando o pecado a mata. Primeiramente, o homem não é mais do que uma semente que cresce, semente de carne, e não glúten ou medula como dos cereais e das frutas. Primeiramente, não é mais do que um animal que vai tomando forma, um embrião de animal, não diferente do que está ganhando volume nas entranhas daquela ovelha. Mas desde o momento em que na concepção do homem é infundida esta parte incorpórea, a alma, que também é a mais poderosa, eis que então o embrião animal não somente existe como um coração pulsante, mas vive segundo o pensamento do Criador e se torna homem criado à imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus, um futuro cidadão do céu. Mas isso acontece se a vida continuar. O homem pode existir tendo a imagem de homem, já não sendo mais homem, quando ele passa a ser um sepulcro no qual a vida já está apodrecendo. Por isso, eis o que eu digo: a vida não começa com a existência e não termina quando a carne morre. A vida começa antes do nascimento. A vida, pois, não tem fim, porque a alma não morre, ou seja, não se reduz a nada. Morre o seu destino, que se ela é celeste, sobrevive no seu castigo, se assim mereceu. E esse destino feliz, ela morre quando morre para a graça. Esta vida, tendo sido ferida por uma gangrena, que é a morte para o seu destino, permanecerá através dos séculos na condenação e no tormento. Esta vida, se ao invés for conservada tal, alcança a perfeição do viver, tornando-se eterna, perfeita, feliz, como seu Criador. Temos deveres para com a vida? Sim, ela é um dom de Deus. Todo dom de Deus tem que ser usado e conservado com cuidado, porque é uma coisa santa como o doador.
Estragaríeis vós um presente dado por um rei? Não. Passa aos herdeiros e aos herdeiros dos herdeiros como glória de família. E então, por que estragar o dom de Deus? Mas como está sendo usado e conservado esse dom divino? De que modo manter viva a paradisíaca flor da alma e conservá-la para os céus? Como conseguir viver acima e além da existência? Israel tem claras leis sobre isso, e a nós basta observá-las. Israel tem profetas e justos que dão exemplo e palavra para a prática das leis. Israel tem também agora os seus santos, portanto, Israel não deveria errar. Ao invés, eu vejo manchas nos corações e espíritos mortos que pululam por toda parte. Pelo que eu vos digo, fazei penitência, abri vossa alma à palavra, colocai em prática a lei imutável. Dai um sangue novo à vida, que está perdendo vigor. Se em vós ela já está morta, vinde a verdadeira vida, Deus. Chorai sobre as vossas culpas, gritai piedade, mas levantai-vos, não sejais agora os mortos vivos, para não serdes amanhã os eternos penados. Eu não vos falarei de outra coisa, senão do modo de alcançar e conservar a vida. Um outro vos disse, fazei penitência, limpai-vos do fogo impuro da luxúria, da lama de vossas culpas. E eu vos digo, pobres amigos, vamos estudar juntos os mandamentos. Ouçamos de novo a voz paterna do Deus verdadeiro e depois rezemos ao Eterno, dizendo, a tua misericórdia desça sobre os nossos corações. Vinde a vida, cessai de somente existir e começai a viver. A morte, então, não será um fim, mas um princípio. O princípio de um dia sem ocaso, de uma alegria sem cansaço, sem medida. A morte será o triunfo daquilo que viveu antes, triunfo da carne, que vai ser chamada para a vida, para a eterna ressurreição, para compartilhar dessa vida que eu prometo, em nome do Deus verdadeiro, a todos aqueles que tiverem querido a vida para suas almas, esmagando a sensualidade e as paixões, gozando da liberdade dos filhos de Deus. Ide, cada dia a esta hora, vos falarei da eterna verdade. Então, ele vai falar sobre vários mandamentos da lei de Deus, né, para os apóstolos e as pessoas que estão ali com ele, né, nas visões da Maria Valtorta. Então é muito importante. Então muitas almas estão mortas. Muitas almas estão mortas em corpos, né, em corpos vivos, mas estão almas mortas. E é isso que é o perigo. Então muita gente, a Bíblia vai dizer que antes da gente aceitar Cristo, então a gente é somente criatura. Temos que aceitar. Estamos mortos porque morremos, porque o pecado entrou e o salário do pecado é a morte. Então a gente está vivo biologicamente falando, mas a gente está morto espiritualmente falando. Quando a gente está nesse lugar isolado sem Deus, qualquer alívio emocional que vem pela ação do demônio vai parecer um fôlego de vida, entende? Por isso que muitas pessoas aceitam esses alívios temporários que o demônio promete, que o demônio consegue trazer para elas, né? Que a nova era consegue e outras religiões também conseguem. Então, muitas dessas pessoas, até crentes, vão sair das suas igrejas porque não estão vivendo verdadeiramente a religião, né, cristã, e vão buscar satisfação temporária, né, no espiritismo, na Umbanda e em muitas outras correntes filosóficas que estão trazendo essas opções de desenvolvimento pessoal e material. E vão se satisfazer com isso. Eu mesmo conduzi muitas pessoas assim, ela disse, né, por muito tempo. Que quando você não está vivificado pelo Espírito Santo, quando você ainda não aceitou a Cristo, quando você ainda não nasceu de novo e morreu para si mesmo, né? Você está seguindo uma corrente e você leva muitas pessoas junto com você, mesmo com boa intenção, mas você vai levar muitas pessoas para o inferno com você. Então eu vou parar por aqui. Depois eu continuo a segunda parte, continuando a ler mais coisas que ela disse e trazendo mais trechos do livro do céu que vão ajudar a gente a ilustrar mais sobre esse conhecimento. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit.